Então, boa tarde, gente. Então, nós vamos hoje para a nossa segunda aula, né, concernente ao material de produção textual. E eu peço que vocês peguem o material de vocês para acompanhar pelo material na página 89. Tá? Na página 89, vocês estão vendo aí esse texto, Conversa de Bois. E esse texto, ele é um texto narrativo. Só de olhar, vocês já poderão me dizer assim, professora, mas eu estou vendo travessão aqui em algumas partes. Esse texto não seria conversacional? E eu diria a vocês, como disse na aula passada, dificilmente vocês encontrarão um texto 100% puro. Aqui nós temos um texto narrativo, sim, um texto narrativo com presença da tipologia conversacional. Mas notem que a prevalência, o que prevalece aqui no texto todo é a narração. Então, é um texto narrativo, em sua maioria, e contém aqui, em alguns momentos, a tipologia conversacional. O que é que nós vamos primar aqui? Nós vamos primar pelo que tem mais no texto, pelo que prevalece no texto. Só relembrando, as 6 tipologias são narrativa, a descritiva, a injuntiva, a argumentativa, a expositiva e a dialogal, né? Ou conversacional. A narrativa prima pela narração, a expositiva pela explicação, a descritiva pela caracterização, a argumentativa pela argumentação, a injuntiva pela ordenação e a conversacional pelo diálogo. Então, aqui nós temos um exemplo de sequência narrativa com um pouco de conversacional, sendo que o que prevalece nesse texto é a tipologia narrativa, tá? Eu peço que vocês leiam esse texto, né? E qualquer dúvida, vocês conversem comigo lá no nosso grupo de WhatsApp. Né? Eu falei para vocês na aula passada que existem vários tipos de textos narrativos. O romance, a fábula, a novela, a reportagem, a notícia, o relato, o conto, a crônica, todos esses são textos com fundamentação básica narrativa, tá? Então, eu vou passar aqui para frente, vocês podem passar para a página 90 do livro, tá? E eu quero que vocês se atenham a esse texto, Minha Primeira Professora. A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto e causa até hoje foi uma jovem professorinha. É claro que eu uso esse termo, professorinha, com muito afeto. Chamava-se Eunice Vasconcelos, 1909 e 1977. E foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chamava de sentenças. Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular da Eunice aos 6 anos. Era, portanto, a década de 20. Eu havia sido alfabetizado em casa por minha mãe e meu pai. Durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão de terra do quintal. Aqui nós vemos uma tipologia narrativa, um relato, né? Um relato, né, em que há um narrador. Né? Um texto narrativo tem que ter um narrador. E esse narrador, ele pode ser em primeira pessoa ou terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa
quando ele participa da história. Ele pode participar como sendo um personagem qualquer ou como sendo o personagem principal, que alguns autores até chamam de narrador protagonista. Como é que eu noto, professora, que esse texto tem um narrador em primeira pessoa? Olha aqui, marcado, meu aprendizado. Meu se refere à primeira pessoa, o eu. Né? Me causou, esse me, um pronome oblíquo, que também se refere à primeira pessoa. Né? Então, é nos detalhes do texto que eu vou percebendo esse narrador, tá? Ele está em primeira pessoa. O narrador também pode ser em terceira pessoa, quando ele se referir à terceira pessoa verbal, né? Quando eu conjugar e usar pronomes na pessoa do ele ou ela, eles ou elas. Então, aqui eu tenho um texto narrativo em primeira pessoa, eu observo já na primeira frase do texto, tá? E eu noto aqui que tem uns personagens aqui, que todo texto narrativo tem um ou mais personagens. O personagem principal é o autor, e aqui tem mais personagens, a dona Eunice Vasconcelos, a mãe do personagem e o pai do personagem, tá? Aqui ele volta também a caracterizar a pessoa do narrador, minha alfabetização, eu, né? Tudo isso faz com que eu perceba que esse texto é narrativo e em primeira pessoa. Professora, tem os detalhes aí marcados pela cor azul, sim, tem uns detalhes. Notem que esses detalhes, eles estão caracterizando o texto narrativo. Professora, e não seria então uma descrição? Seria descrição. Mas a descrição, ela toma conta do texto ou elas são detalhes dentro desse texto? Retorno a relembrá-los que não há texto 100% puro. Dificilmente, muito dificilmente, vocês vão encontrar um texto 100% puro. O que nós temos aqui é um texto narrativo que tem um pouco da tipologia descrição, mas a descrição, ela não é maior do que a narração no texto, tá? Então, vamos passar, então, para a página seguinte. São características também desse texto a cronologia. Cronologia vem de cronos, né, que significa tempo. Eu tenho que situar o meu leitor. Então, gente, voltando na questão do tempo. O tempo pode ser cronológico quando ele segue uma sucessão temporal, ou através dos anos, ou através de uma sucessão mesmo dentro de um próprio dia. Umas ações começaram pela manhã, mais tarde aconteceram outros elementos, à noitinha o personagem parou para descansar. Então, mesmo dentro de um dia, é possível perceber uma sequência temporal. Tá? Então, isso nós chamamos de cronologia. E se for ano após ano, uma biografia, por exemplo, que é um texto narrativo, nós costumamos ver essa sequência temporal nitidamente, começando às vezes a partir do nascimento, né, até a morte do biografado. Então, é clara, é nítida a sucessão temporal. Mas existe também a sequência psicológica. Como que é essa sequência psicológica? Sempre que eu falo de sequência psicológica, eu me refiro ao filme Efeito Borboleta, em que o personagem ele está o tempo todo voltando no tempo para consertar determinadas ações que ele praticou. Então, quando ele volta no tempo, ele quebra a cronologia. Até porque não se volta no tempo, só através de sonho, pensamentos. Então, quando ele faz isso, quando o personagem faz isso, ele quebra a linearidade. E aí eu digo que aí tem-se um tempo psicológico dentro da narrativa. Tá? Então, compartilhando com vocês aqui a página 92, tá?
Vocês estão vendo aí a página 92? Na página 92, nós vamos ver os elementos da narrativa, tá? De um por um. Primeiro, o narrador, né? Nós precisamos de um narrador. Se o texto é narrativo, é lógico que tem que haver um narrador. Esse narrador, ele pode estar em primeira ou terceira pessoa, tá? Narrador em primeira pessoa, nós chamamos de narrador personagem. Alguns autores dividem em dois, o narrador personagem, quando ele é um personagem qualquer da narrativa, ou então em narrador protagonista, quando ele é o mais importante da história. Aqui o autor optou somente por chamar de narrador personagem. Como é que eu vou detectar aqui que ele é um personagem? Através dos pronomes pessoais oblíquos ou oblíquos, o eu, o mim, o me, tá? Faz com que eu perceba que é um personagem, né, que está em primeira pessoa. E os verbos também. Os verbos, eles me ajudam a detectar se o narrador é em primeira ou terceira pessoa. Tá? O narrador observador. O narrador observador, ele é limitado. Ele não sabe tudo. Ele conta sem participar da história, mas ele conta somente aquilo que ele viu. Ele não sabe de tudo. Ele sabe somente aquilo que ele pode detectar, que alguém contou para ele ou que ele presenciou. Já tem um outro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. Alguns autores chamam também onipresente. Por quê? Porque esse narrador, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, até os sentimentos mais íntimos dos personagens. Então, ele sabe o que ele viu, sabe o que os personagens também sentiram. Ele conta o que viu e conta o que os personagens sentiram. Então, o narrador personagem participa em primeira pessoa, sendo um personagem qualquer ou principal. O observador, ele não participa, então o pronome aí imprescindível é o ele ou ela, eles ou elas, e os verbos também conjugados em consonância com esse pronome. E o onisciente, ele tudo sabe. Ele sabe se o personagem ficou com raiva, se ele ficou constrangido, se ele sentiu saudade. Então, coisas assim muito íntimas dos personagens. Alguns autores até o chamam de narrador intruso, por ele saber de tudo. Tá? Então, além disso, além do narrador, é preciso que haja personagens. Esses personagens é de acordo com o texto. Uma fábula tem poucos personagens, uma crônica tem poucos personagens, uma novela já tem muitos personagens. E esses personagens, eles podem ser protagonistas ou secundários. Protagonista, o mais importante. Geralmente, numa novela, nós temos protagonista e antagonista, os dois muito importantes. E os secundários são aqueles que ajudam a sustentar a narrativa, mas não são os principais. Os principais, protagonistas, tá? Protagonista e antagonista, geralmente, são os mais importantes. E os demais, aqueles que ajudam a sustentar a narrativa, são chamados de secundários ou coadjuvantes. O espaço, o lugar onde a narrativa se desenrola, onde acontece. Dependendo do tamanho da narrativa, nós podemos ter muitos espaços ou poucos espaços. Se o enredo é grande, nós podemos ter vários espaços. Numa novela, por exemplo, nós temos vários espaços que eles chamam de núcleos. Já numa narrativa curta, numa fábula, por exemplo, costuma ser um único espaço, até pelo tamanho, né? Uma floresta, dentro de uma casa. E esses espaços nós chamamos de espaços
abertos ou fechados. No espaço onde acontece a fábula da lebre e a tartaruga, é um espaço aberto, numa floresta. Já numa outra em que ocorre dentro de um salão de festas, eu chamo de ambiente fechado, tá? Ou interno. É preciso também que haja um tempo. Nós já falamos até de cronologia, esse tempo pode ser cronológico ou psicológico, mas é importante que tenha o tempo. Tem que haver esse tempo. Não, são elementos básicos. O narrador, personagens, espaço e tempo. E além disso, professor, ainda tem mais. Tem o enredo. O enredo é a história propriamente dita. Como acontece o fato. E aí, nesse enredo, é preciso que tenha uma introdução, que alguns personagens ou alguns autores chamam de apresentação. Nessa apresentação em que eu coloco ou apresento os personagens. Eu faço a apresentação logo no início. Alguns autores chamam de situação inicial, introdução, apresentação. É o começo, onde tudo vai bem, né? É só a apresentação dos personagens. Mas toda história precisa ter uma complicação, que é o surgimento de um problema. Logo após a introdução, tem um surgimento de um problema. Na fábula que eu citei agora há pouco, a lebre e a tartaruga, no começo o autor apresenta quem é a lebre, quem é a tartaruga, algumas características da lebre, algumas características da tartaruga. E aí aparece uma complicação, que é o momento em que elas começam a discutir quem é a melhor das duas, quem é a mais rápida, e aí fazem a aposta. Então, ali começa a complicação da história, na hora que elas fazem a aposta. É preciso também que tenha um clímax. O clímax é aquele momento de maior tensão da narrativa antes que ela termine. As novelas, elas costumam trabalhar muito bem essa questão do clímax, e como ela é dividida em capítulos e é uma narrativa longa, todos os dias o autor da novela coloca-nos diante de um clímax. E isso é para quê? Para que a gente tenha curiosidade, para que a gente revisite a novela no dia seguinte, acompanhe e queira saber o que foi o desenrolar daquele clímax. Isso acontece sempre antes do desfecho. E o desfecho, a situação final. Professora, na fábula A Lebre e a Tartaruga, qual foi o clímax? No momento em que a lebre acordou. Ela desdenhou da pobre da tartaruga e aí resolveu tirar um cochilo. Quando ela acordou, a tartaruga havia passado dela. E aí ela tentou correr atrás do prejuízo, mas não conseguiu mais, né? O desfecho foi que a tartaruga ganhou a corrida. Esse foi o desfecho. Então, gente, os elementos da narrativa, eles são muito importantes. São eles, o narrador, em primeira ou terceira pessoa, sendo primeira pessoa personagem principal ou um mero personagem, o narrador observador, ele não participa, ele só conta aquilo que ele viu, e o narrador onisciente, aquele que sabe de tudo, inclusive dos sentimentos mais íntimos de cada personagem. É necessário que tenha um espaço onde a narrativa aconteceu, um tempo cronológico ou psicológico, mas é necessário que tenha esse tempo, e tenha também um enredo, e os personagens, Já falei dos personagens, tem que ter os personagens. Poucos ou um único, mas tem que ter personagem, Na Lebre e a Tartaruga, por exemplo, só são 2 personagens, e os 2 são importantes, São protagonistas, um protagonista, o outro antagonista. Então, era isso para hoje, e eu quero que vocês façam a atividade do início da nossa página
do início do nosso conteúdo, que é o exercício da página 89, tá? Até a próxima aula e tenham todos um bom dia.